Você já pensou no que realmente acontece quando você aceita uma corrida de Uber em um lugar deserto e isolado? A maioria das pessoas jamais imagina que uma simples corrida possa se transformar em um pesadelo que desafia toda a lógica. E se eu te dissesse que o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história de terror, mas uma experiência real que desafiou tudo o que eu acreditava ser verdade? Prepare-se para uma viagem ao desconhecido, onde o medo é palpável e o sobrenatural não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade. Imagine dirigir por uma estrada deserta e sentir uma presença que você não consegue ver, mas que te observa a cada momento. Isso não é ficção, é o relato de uma noite aterrorizante que transformou a vida de um motorista comum em um pesadelo indescritível. Você está pronto para descobrir o que realmente se esconde na escuridão? Prepare-se, porque a verdade é mais aterrorizante do que qualquer história que você já ouviu. Eu sou motorista de Uber há anos e já vi de tudo, mas o que aconteceu naquela noite, aquilo não sai da minha cabeça. Era um pouco mais de meia-noite quando aceitei uma corrida em uma estrada pouco movimentada. Sempre evitei esse tipo de lugar, mas estava num dia ruim, precisava de qualquer corrida. O GPS me levou até um ponto sem iluminação, cercado por árvores. Não tinha nada ali, nenhum sinal de vida, e, de repente, lá estava ele parado na beira da estrada, um homem que parecia saído de um pesadelo. Quando ele entrou no carro, o ar mudou. Não sei explicar, mas era como se o ambiente tivesse ficado mais pesado, quase sufocante. Tentei puxar conversa, mas ele só me olhou pelo retrovisor. Não era um olhar comum, parecia atravessar minha alma. Eu tentei ignorar, foquei na estrada, mas não conseguia. Minhas mãos começaram a suar frio. O terror se instalou em mim, sem aviso. A estrada parecia se estender infinitamente, e a escuridão lá fora parecia querer engolir o carro inteiro. A cada quilômetro, eu sentia que algo muito errado estava acontecendo. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. De repente ele começou a falar, mas as palavras eram distorcidas, como se viessem de um lugar muito distante. Ele começou a contar coisas sobre minha vida que ninguém mais saberia, segredos que eu nunca contei para ninguém. Meu coração disparou, e o medo virou pânico. Eu queria parar o carro, mas minhas mãos não me obedeciam, como se eu estivesse sendo controlado. Senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse me sufocando por dentro. Naquele momento, eu percebi que não estava sozinho no carro. Havia mais alguém ali, algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir, e estava sedento. Já me perguntei muitas vezes se eu deveria ter aceitado aquela corrida. Você já se perguntou o que acontece quando ninguém está olhando? Naquela noite, eu senti que algo muito sombrio me observava. A estrada parecia interminável, e quanto mais eu dirigia, mais o pavor crescia dentro de mim. Aquela sensação de estar sendo observado por algo que eu não podia ver, mas que certamente podia me ver, era insuportável. A cada curva, meu medo aumentava, como se a própria escuridão estivesse conspirando contra mim. Aos poucos, percebi que aquele homem no banco de trás não era alguém comum. Ele sabia coisas sobre mim que eu nunca contei a ninguém. O jeito como ele falava, como se tivesse mergulhado nos meus piores pesadelos, me deixava em agonia. Era como se ele estivesse brincando com minha mente, revelando segredos que nem eu sabia que existiam. O terror era tão intenso que parecia que o tempo tinha parado. Tudo o que eu queria era que aquela corrida acabasse, mas a estrada parecia se estender infinitamente, como se estivesse nos levando para um lugar além deste mundo. A expectativa de algo terrível a cada minuto que passava me corroía por dentro. O silêncio no carro era pesado, interrompido apenas pelas palavras enigmáticas daquele passageiro. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era bom. Senti o medo crescer, se transformar em pânico e percebi que não tinha para onde fugir. Eu estava preso naquela corrida, naquela estrada,
e naquele pesadelo que parecia não ter fim. E no fundo, eu sabia que o pior ainda estava por vir. Enquanto eu dirigia, algo bizarro começou a acontecer. As luzes dos postes ao longo da estrada começaram a piscar, uma a uma, como se algo estivesse brincando com a eletricidade. Meu coração disparou e o suor frio começou a escorrer pela minha testa. O passageiro, sentado tranquilamente no banco de trás, parecia indiferente ao que estava acontecendo. Mas eu sabia que aquilo não era normal. O medo se transformou em terror puro quando vi, pelo retrovisor, que seu reflexo não estava lá. Eu olhava para ele, mas o espelho não refletia sua imagem. Senti uma aflição inexplicável tomar conta de mim, como se algo estivesse prestes a acontecer. A cada segundo que passava, a situação ficava mais surreal. A estrada, antes familiar, parecia se contorcer, como se estivesse viva. O GPS começou a agir de forma estranha, me direcionando para lugares que não faziam sentido, estradas que não deveriam estar ali. O passageiro começou a murmurar palavras em uma língua que eu nunca ouvi antes, algo que soava como uma antiga maldição. Minhas mãos tremiam no volante e eu sentia que estava à beira de um colapso. O terror era insuportável e eu sabia que estava em perigo, mas não sabia de onde vinha essa ameaça. Era como se a própria estrada estivesse tentando me engolir. De repente, o carro parou sozinho, no meio de uma estrada deserta e sem fim. O passageiro levantou o olhar e me encarou com uma expressão que eu jamais esquecerei. Havia uma escuridão em seus olhos, algo sobrenatural, que parecia puxar minha alma para dentro daquele abismo. Ele disse algo que eu não conseguia entender, mas que me deixou apavorado. O carro ficou cercado por uma neblina densa e eu senti uma presença pesada ao nosso redor, algo que não era deste mundo. A sensação de morte era palpável e eu sabia que estava em um lugar que não deveria estar, onde o paranormal reinava. Eu estava completamente à mercê daquela entidade e o pânico tomou conta de mim de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu já estava em estado de pânico total, mas o que aconteceu a seguir foi o auge do terror. O passageiro começou a se transformar, sua forma se distorcendo de maneira horrível. O rosto dele se alongou e seus olhos brilharam com uma luz sobrenatural, como se fossem faróis de um mal indescritível. A neblina ao redor do carro se tornou mais densa e eu senti um frio cortante penetrar meus ossos. Meu coração estava prestes a sair do peito e eu me perguntei se essa era minha última noite na Terra. O carro começou a vibrar e eu ouvi sussurros ao meu redor, murmúrios de vozes que pareciam vir de um lugar profundo e obscuro. O GPS estava completamente fora de controle, mostrando locais que não existiam, como se estivéssemos em uma dimensão paralela. O passageiro então se levantou e uma força invisível me agarrou, puxando-me para fora do carro. Eu estava lutando contra algo que eu não podia ver, mas que sentia como um peso opressivo. O medo era tão intenso que parecia que o ar ao meu redor estava se comprimindo. Então, no auge do terror, o passageiro falou uma última frase em uma língua que eu não compreendi, mas que carregava uma ameaça palpável. A neblina se dissipou de repente e o carro voltou ao normal. O passageiro desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O pânico me deixou sem palavras e com a mente turva. Eu estava de volta à estrada, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Algo tinha mudado, e eu sabia que a noite não havia terminado, apenas começado. O mistério do que realmente aconteceu naquela corrida ainda estava por resolver, e o verdadeiro terror estava apenas começando a se revelar. Ao retornar à cidade, eu tentei continuar minha noite normalmente, mas não consegui escapar do que havia vivido. A corrida, que deveria ser apenas mais uma, se transformou em um pesadelo que me assombra até hoje. Não importa o quanto eu tente, aquela sensação de terror nunca me abandona.
Eu sei que aquilo que encontrei naquela estrada não era apenas um passageiro, era algo muito mais sinistro. E a verdade é que, mesmo agora, você pode estar se perguntando se algo assim poderia acontecer com você. Se você já passou por algo parecido ou tem uma história de terror que gostaria de compartilhar, deixe um comentário abaixo. Sua experiência pode ser mais comum do que você imagina. E se você achou que a noite de terror não acabou, fique ligado para o próximo vídeo, onde exploraremos outros mistérios aterrorizantes que vão te deixar sem dormir. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma história arrepiante. Por fim, a noite que eu vivi naquelas estradas ainda deixa cicatrizes na minha mente. O pavor e o mistério continuam a me acompanhar. Se você acha que tem coragem suficiente para enfrentar o desconhecido, continue acompanhando e mergulhe ainda mais fundo no mundo do sobrenatural. O que está à espreita no escuro pode ser mais próximo do que você imagina.